Olá, meus caros alunos. Eu sou o professor Tiago Buarque e esta é mais uma aula de aprendizagem de máquina. Hoje nós vamos estudar alguns conceitos básicos sobre o tópico de algoritmos de agrupamento. A aula é dividida em 4 partes. Vou mostrar um pouco sobre o que é a tarefa de agrupamento, o algoritmo de K-médias, o algoritmo de agrupamento hierárquico e comentar brevemente sobre redes neurais. Formar grupos. Essa tarefa em inglês é chamada na área de aprendizagem de máquina Machine Learning com o nome Clustering. Então essa tarefa, diferente dos algoritmos de classificação que nós vimos, é uma tarefa que segue o paradigma não supervisionado. E qual é a diferença principal nos dados em relação ao algoritmo supervisionado e ao algoritmo não supervisionado? A principal diferença é que quando a gente viu problemas de classificação, por exemplo, cada exemplo da base, cada ponto da base, né, cada elemento da amostra, tinha associado no conjunto de treinamento o seu vetor de características x1, x2, xn e também a sua classe. E aí quando a gente fazia a predição com o algoritmo de classificação, então a gente escrevia isso aqui. Então, para escrever os elementos do conjunto de treinamento, um problema de classificação, a gente tem sempre o x, o vetor de características, e o y, a classe do exemplo. E aí a gente tinha essa informação para o conjunto de treinamento, usava o x e o y, e no teste a gente entregava apenas o x, apenas características para o classificador, ele retornava o y e com isso a gente calculava o erro. Em problemas de agrupamento, a gente não tem o y, tem apenas o x. Mas a gente quer fazer com que essas informações, cada vetor de características, represente alguma coisa, faça algum sentido, a gente consiga aprender alguma coisa a partir dali. Então, a tarefa que a gente vai ver é agrupar, ou seja, formar grupos. Tentar colocar exemplos semelhantes, elementos que têm alguma semelhança entre si em grupos. Isso pode ajudar em várias tarefas. A gente vai ver algumas aplicações, comentar algumas aplicações logo a seguir. É importante saber que cada algoritmo de agrupamento vai ter um viés diferente, né? Ou seja, o viés, como também tem os algoritmos de classificação, é a forma que ele utiliza para formar o grupo, da mesma forma que o algoritmo de classificação interpreta o problema. Para classificação, a gente tem a classificação baseada em distância, o KNN, que a gente viu, árvores de decisão que vão testando cada atributo em cada nó da árvore, vai descendo, né, formando quase uma regra para decidir qual elemento é. Nós temos redes neurais que vão utilizar produtos internos, transformar os dados para outros espaços. Nós temos algoritmos baseados em probabilidades, como o Naive Bayes. Então tem vários paradigmas, vários vieses que um algoritmo pode seguir. E da mesma forma que um algoritmo de classificação, seguindo um viés diferente, pode classificar cada exemplo de uma forma diferente, os algoritmos de agrupamento também, diferentes algoritmos de agrupamento podem variar bastante na forma como os grupos são gerados. A gente não vai se aprofundar em vários algoritmos aqui, mas vamos estudar pelo menos dois um pouquinho mais a fundo, que é o K-médias e o algoritmo hierárquico. O nome quantização de vetores também é utilizado para alguns algoritmos de agrupamento. Por quê? Porque quantizar seria um análogo aqui a uma coisa a discretizar, né? A quantificar. Por exemplo, se é utilizado, vamos colocar agora em aplicações. Se é utilizado, por exemplo, o algoritmo de agrupamento para reduzir a quantidade de cores de uma imagem, que é essa aplicação aqui, quarta aplicação proposta, então eu vou estar quantizando os vetores de cores. Eu quero saber cada cor, em cada uma imagem colorida, cada cor é representada por um vetor de 3 cores, vermelho, verde e azul. E aí posso ter por padrão alguns milhões de cores, utilizando 8 bits para cada cor. Então daria 24 bits, isso daria um total de aproximadamente 16 milhões de valores, ou seja, 16 milhões de cores.
Mas alguns algoritmos de compressão, por exemplo, de imagem, eles podem usar menos cores. E aí eu quero saber quais são as cores mais importantes da paleta que vão estar utilizadas. Então vou ter que quantizar essas cores para conseguir comprimir a imagem. É uma possível aplicação. Lembrando que a gente não tem classes para o exemplo, como nos outros casos. Então eu posso usar a quantização ou agrupamento para reduzir, por exemplo, a minha base de dados. Se eu estou fazendo um KNN e ele demora muito para executar, eu quero reduzir minha base de dados, fazer uma seleção de protótipos. Então eu posso fazer agrupar e aí pegar somente um representante de cada grupo para colocar no meu conjunto de treinamento, reduzindo assim o meu conjunto de treinamento e acelerando o KNN. Eu posso também utilizar isso para identificar clientes com comportamentos semelhantes. Aí eu tenho uma base de dados com muitos clientes, eu posso agrupar isso. Posso agrupar também comentários. Quero saber o que é que estão comentando no Twitter sobre a minha marca. Então vou agrupar todos os comentários e aí escolher alguns representantes e ao invés de ler, sei lá, milhares de comentários, eu vou ler só 20 ou 30 ou 100, sei lá. Então agrupando comentários. A gente vai ver também o algoritmo de agrupamento hierárquico. E aí ele é bem útil para criar taxonomia ou hierarquia para representar os dados. Isso pode ser tanto numa loja em relação a produtos, pode ser a organização de conteúdos de uma disciplina, pode ser para dados na internet. Você quer hierarquizar, criar uma hierarquia dos e-mails que estão sendo recebidos, das mensagens que estão sendo trocadas, dos vídeos que estão sendo vistos no YouTube, para tentar organizar aquele conteúdo e fazer algum sentido. E esse ponto aqui que teve a ver com a minha testa dourada é identificar características redundantes. Por exemplo, no reconhecimento de faces, a gente sabe que muitos pixels têm informação redundante, né? A cor da pele ela é a mesma em várias partes da face, né? A cor dos olhos é a mesma em duas regiões da face, então os olhos, ou a região de bigode, barba, cabelo, elas podem ter informações que estão repetidas em torno dessa região. Então eu posso agrupar essas regiões para selecionar alguma informação. O mesmo pode se dar para diversos tipos de imagem, né? Que tem regiões que são parecidas por cor. A gente não vai se aprofundar nesse tópico, mas é importante saber que existem duas grandes vertentes de algoritmos de agrupamento. Hard ou rígido, onde quando você forma um grupo, cada elemento pertence a um único grupo e ponto final. E a outra forma é fuzzy ou nebuloso, onde cada exemplo tem e pertence a todos os grupos e para cada grupo ele tem um grau de pertinência, ou seja, ele pertence mais a um grupo do que a outro. Então é bem trivial de você transformar um algoritmo fuzzy, uma saída de um algoritmo fuzzy numa saída hard. Por quê? Porque você simplesmente diz que esse elemento vai pertencer ao grupo para o qual ele tem um maior grau de pertinência. Então a gente já viu que tem pelo menos três formas de a gente organizar a saída de um agrupamento. Ela pode ser hard, cada exemplo em um grupo. Pode ser fuzzy, onde cada exemplo pertence a todos os grupos com um grau. E uma outra forma de observar é através de uma hierarquia que a gente vai ver. Então ele pertence a um grupo que pertence, esse grupo que ele pertence a outro grupo. Então os grupos estão alinhados em hierarquias, como a gente vai ver com os algoritmos hierárquicos estão sendo aqui, né? Em particular, existem duas abordagens hierárquicas, aglomerativa e divisível. A gente vai observar mais detalhes adiante. Mas antes vamos começar com o K-médias e o K-medoides, que são dois algoritmos muito parecidos, são os mais simples e muito utilizados no agrupamento. É importante lembrar que existe um tipo de rede neural chamada SOM, que também é utilizado para agrupamento. E essa rede não tem muito a ver, não, ela é diferente das redes neurais que são a MLP, que são as comumente utilizadas para vários problemas, né? Hoje em dia nós temos três tipos principais de redes neurais, que são a MLP, a convolucional e a recorrente, né? Em particular a Long Short Term Memory, LSTM. Então vamos começar com
o K-médias. Em inglês, o nome é K-means. Tem outros nomes ainda, né? Nuvens móveis, algoritmos de Lloyd. E que se baseia esse algoritmo? Ele se baseia no conceito de centroide. O centroide é um representante do grupo. Então, cada grupo vai ter um representante. E aí, como é que funciona esse algoritmo? A ideia é bem básica, ele é tão simples que dá para escrever em 2 linhas. Primeiramente, é um algoritmo iterativo. Então, ele tem 2 tarefas. Ele começa, primeiro, a atribuir cada exemplo ao centroide mais próximo. Então, eu tenho uma lista de centroides. E aí, eu atribuo cada exemplo ao centroide que está mais próximo. E aí, eu já formei alguns grupos. Tá, mas isso aí, a gente nem sabe quem são esses centroides, se o centroide foi mal escolhido. Então, por isso que o algoritmo ele faz o que? Atualiza o centroide a cada iteração. Depois ele volta e atualiza os grupos, fazendo isso, atribuindo cada centroide ao exemplo mais próximo. Depois disso, ele vai e atualiza o centroide novamente até atingir a condição de parada. Aqui está um pseudocódigo para o algoritmo K-médias. Aqui eu botei euclidiano, assumindo que a distância é euclidiana, porque é o que eu proponho aqui mais para frente. Mas obviamente poderia ser qualquer medida de distância. A entrada do algoritmo são 2. K, que é o número de grupos que você quer. Então você tem que dizer quantos grupos você quer que o algoritmo dê como saída. E esse X maiúsculo aqui, que é um conjunto cheio de vetores, indicando o conjunto de treino. Não tem conjunto de teste, porque não tem saída correta esperada. Então aqui não precisa de conjunto de teste. Então conjunto de treino com N exemplos. Então são esses 2 entradas. O número de grupos que você quer e os dados. A saída vai ser G. Quem é G? É um vetor onde na posição GI, né, I de 1 a N, está o exemplo, o grupo do exemplo I. Então ele vai dizer para cada exemplo em que grupo ele está. Então o que é que acontece? Como é que funciona esse algoritmo? Para começar, eu vou precisar dos centroides. Se são K grupos, eu vou precisar de K centroides. Existem várias formas de escolher os centroides. Aqui eu vou dizer que eles são aleatórios. Então esse laço vai começar, obviamente, para a primeira iteração e vai continuar enquanto algum exemplo trocou de grupo. O que é que tem nesse laço? Então ele vai atribuir, primeiro, como a gente já comentou, atribuir cada exemplo ao centroide mais próximo, formando grupos, e depois atualiza os centroides. Quando ele faz essa atualização, atribui cada exemplo ao centroide mais próximo, ele também faz a verificação. Verifique se o novo grupo é o mesmo do anterior, certo? Então, se aqui ocorreu alguma mudança de grupo, quando é verificado aqui, a gente já sabe que esse laço vai se repetir mais uma vez. Então, depois de ter feito essa mudança de grupos, vamos para a segunda etapa do algoritmo. Então, para cada centroide, vou calcular o centroide novo, né, que vai ser a média de todos os elementos do grupo. Então, a gente já fica subentendido aqui que todos os dados são numéricos, em que aí eu posso calcular a média dos elementos do grupo, vetor média. Aqui está um exemplo de uma ilustração mostrando como funciona o K-médias. Então aqui está essa letra A entrada dos dados, o conjunto original de dados. Então, a gente tem aqui, visualmente, como é 2D, a gente consegue perceber que parece que tem 2 grupos aqui bem separadinhos. Ok, mas a gente precisa que o computador descubra isso pra gente, né? E a realidade é que nem sempre a gente tem uma figurinha com 2 dimensões todas certinhas. Então vamos simular a execução desse algoritmo. A gente começa com 2 centróides. Aqui está um e o outro. E aí o que acontece? Depois de escolher os centróides, eu calculo o grupo de cada exemplo, vendo a distância desse exemplo a cada um dos 2 centróides e atribuindo ele ao centroide mais próximo. Nisso a gente pode perceber que os dados foram divididos aqui da seguinte forma. Esse centroide da esquerda formou esse grupo que está à esquerda e o centroide da direita formou o grupo que está à direita. Ok. Agora que eu tenho os grupos formados, o que é que o algoritmo faz? É para a segunda etapa, atualiza os centroides. Atualizando os centroides, um veio parar aqui
e o outro veio parar aqui. Com os novos centróides eu faço o que? Recalculo os grupos. E os grupos recalculados são esses aqui, que para o ser humano parece ser bem natural que sejam esses dois. Um mais acima à direita e outro mais abaixo à esquerda. Quando eu recalculo os grupos novamente, na etapa 1 do algoritmo iterativo, não ocorreu nenhuma mudança de grupo. Se ninguém mudou de grupo, então o algoritmo encerra a sua tarefa. E estão aqui formados os grupos. Vamos discutir alguns elementos aqui do K-média. Primeiro, condição de parada, quando o algoritmo para. Eu disse que a condição de parada é quando não há mais mudança de grupo, mas nem sempre isso acontece ou pode demorar demais para acontecer. Então nós temos que ter uma condição de parada alternativa. Qual seria? Por exemplo, eu deixo rodando lá por 10 minutos. Então, se em 10 minutos não parou a execução, então tá bom, não vou esperar mais. Ou então, análogo a esse é limitar o número máximo de iterações. Ó, vai rodar 1000 iterações e acabou. Se o grupo que tiver lá, pode parar. Ou então, que é utilizada outra condição que é utilizada em quantização de vetores, eu calculo a distância entre o centroide antigo e o centroide novo. E se a mudança foi mínima, ou seja, a distância entre os dois centroides, né, quando o centroide é atualizado, se a variação foi muito pequena, então eu paro essa atualização. Como cada um dos centroides é um vetor, então basta utilizar a distância euclidiana e comparar se é menor do que um número. Outra questão também para ser discutida é sobre os centroides iniciais. Quais centroides eu escolho para inicializar meu algoritmo? Porque eu preciso começar calculando os grupos. Bom, tem algumas opções. Eu poderia escolher, por exemplo, atribuir aleatoriamente grupos aos meus exemplos. E aí depois calcular o centroide. Ou escolher o centroide diretamente do meu conjunto de dados. E aí escolho K centroides aleatórios, obviamente sem repetição, porque se o centroide for repetido, vai ter uma confusão na hora de atribuir em qual grupo está o exemplo. Ou escolher, como no exemplo da figura que a gente acabou de ver, K vetores aleatórios, que não são nenhum exemplo do conjunto de treino, são pontos simplesmente aleatórios, calculados, onde cada posição do vetor é calculada aleatoriamente. Ou você pode ter uma estratégia determinística, que aí você sabe sempre ter uma forma de calcular os centroides iniciais que você vai fazer. Você pode, por exemplo, colocar eles igualmente espaçados no conjunto de dados, ou tentar colocar nos extremos da base, sempre no canto, no cantinho, nos cantinhos da base, em cada uma das dimensões da base. Se você tem uma forma determinística de calcular os centroides, o resto do algoritmo, como não vai ter mais nada aleatório, é determinístico, você vai garantir que sempre vai ter o mesmo resultado final no algoritmo de agrupamento. Centroide mais próximo. A primeira etapa das duas etapas do caminho é calcular a distância de cada exemplo para o centroide mais próximo. Como é que eu faço isso? Então, quem já estudou o KNN, ou classificação pelo vizinho mais próximo, acha que essa tarefa é trivial. Simplesmente eu calculo a distância do meu exemplo para cada um dos centroides e escolho aquele que tem a menor distância. A distância mais comum utilizada é a euclidiana. Por isso eu vou comentar apenas sobre ela. E o que é a distância euclidiana? É o cálculo da diferença de cada posição do vetor, do exemplo e do centroide. Eleve essa diferença ao quadrado e faça essa soma de todo para cada uma das posições do vetor, de 1 a d. Depois de somar tudo, tira a raiz quadrada. Essa é a distância euclidiana. E ela vai ser bem maior quando tiver alguma posição que for maior, isso vai aumentar muito por causa da operação do quadrado. A segunda etapa do algoritmo é a atualização do centroide. Então calcula a distância já tem os centroides e já formei o grupo, né? Porque eu calculo a distância de cada elemento do centroide, coloco o elemento mais próximo, o centroide mais próximo como sendo o centroide do grupo desse
exemplo específico. E aí eu tenho já o grupo. Aí como é que agora para esse novo grupo formado, eu calculo o centroide? É simplesmente eu pego todos os vetores, somo os vetores, né, a cada posição do vetor do meu grupo, somo todos e divido pelo resultado da soma pela quantidade de elementos no grupo. Com isso eu construo o centroide. Um exercício aqui está um pequeno exemplo numérico que a gente vai resolver para explicar melhor como funciona esse algoritmo. Então é dado um conjunto de treinamento com 6 exemplos e a gente pede para formar dois grupos utilizando camélias. Então aqui está o conjunto de dados, né? Cada coluna é um valor de um atributo, são 6 exemplos. Então os exemplos são 1, 1, 2, 2, 1, 3, 4, 4, 4 e 4, 5. Vamos lá, chama esses atributos de x1, x2. Agora vamos definir quem são os nossos centroides. Que tal a gente escolher esses exemplos aleatórios da nossa amostra? Eu vou copiar esses dois aqui e os dois primeiros vão ser os centroides. E aí eu vou calcular a distância de cada exemplo para cada um dos centroides. Esse quadrado. Então aqui a gente calculou a distância de cada centroide, centroide Z1, para cada exemplo do conjunto de treinamento. Então a distância dele para o primeiro exemplo, que é ele mesmo, né, é 0, e a distância é 1 e 1 para os dois outros exemplos, para o segundo e para o terceiro exemplo, a distância é 4 e 4 para o quinto e sexto exemplos, e a distância é 5 para o sexto exemplo. Ou melhor, a distância é 4 para o quarto e quinto exemplo. O centroide Z2, que é o segundo exemplo da base, tem a distância 1 para o primeiro e terceiro exemplo, distância 0 para o segundo, que é ele mesmo, a distância 3 para o quarto elemento da base, a distância 4 para o quarto e quinto elemento da base de dados. E agora, se eu calcular a distância de cada exemplo para cada um conjunto da base, o que é que eu faço agora? Agora eu vou dizer qual é o grupo G de cada um dos elementos. Obviamente que o grupo aqui vai ser quem? Vamos chamar G1, está no grupo 1, né, do centroide Z1. Aqui ele está no grupo 2. Aqui tanto faz, porque deu empate, a distância de 1 e 2 é a mesma, né? Aqui ficou no grupo 1 porque a distância é 0 e para o 2 é 1. Aqui ele ficou no grupo 2 porque a distância para o grupo 2 é 0 e a distância para o grupo 1 é 1. Aqui tanto faz, então vou escolher o primeiro grupo, G1. Aqui está mais próximo do grupo 2. Aqui empatou também, vou dizer que é grupo 1.
E aqui está mais próximo do grupo 2. E agora, eu preciso calcular quais são os novos centróides do grupo 1 e 2. Quem vão ser os novos centróides? Eu vou ter que somar isso aqui. Eu vou calcular o novo Z1. Vai ser quem? Vai ser. Vou botar um parênteses aqui. Esse. Mais esse. Mais esse. Dividido por 3. É a mesma coisa para as demais colunas. Então o novo centroide vai ser 2, 2. E qual vai ser Z2? Vai ser aqui. Deixa eu abrir parênteses. 1 mais 3 mais 4 dividido por 3. A mesma coisa para outra coluna. Vai ser 2 mais 4 mais 5 dividido por 3 dá 4. Calculado agora os novos centróides, eu vou ter que substituir eles aqui. E vou reinicializar meu processo do laço do algoritmo. Vou apagar aqui os grupos, que os novos grupos vão ser formados para os novos centróides. 2, 2 é o primeiro centróide e o segundo é o 3, 4. Então aqui ficou, já as diferenças ficaram bem maiores. Esse daqui ficou claro que fica no grupo 1, né? A distância é 1, outro que é 4, então grupo 1. O segundo exemplo também está no grupo 1, que a distância menor é 1 para o grupo 1 e 3 para o grupo 2. O terceiro exemplo também está no grupo 1. Já o quarto exemplo, a distância é 2 para o grupo 1 e 0 para o grupo 4. Então, grupo 2. Coincidentemente, esse centroide 3, 4 é um exemplo do conjunto de treino. Mas não precisa ser, por exemplo, o centroide do grupo 1 é 2, 2 e não é nenhum exemplo do conjunto de dados. O quarto e o quinto exemplo também têm distância menor para o grupo 2. Agora nós vamos recalcular os nossos centroides. Então os três primeiros exemplos são do grupo 1. Vou marcar eles aqui. Vai ser o nosso centroide, vai ser a média desses elementos. 1 mais 1 mais 2 dividido por 3. Mesma coisa para outra coluna. Então ficou sendo 1. O segundo grupo vai ter como média seus elementos, vai ser 3 mais 4, ou eu posso fazer assim, 3 mais 4 mais 4, dividido por 3, porque tem 3 elementos no grupo. Então ficou sendo 4, 4. Se a gente utilizasse mais casas decimais aqui, poderia ter um centroide mais sofisticado aqui, 1,3. Vou usar agora mais casas decimais aqui, para a gente poder simplificar o que está acontecendo. Para lembrar que o K-médias, esses centroides não necessariamente são exemplos do conjunto de treino. Então vou apagar essa formação de grupos, apagar os centroides. Opa, mas antes eu vou deixar gravado dessa vez, porque a gente precisa verificar se os centroides se repetem para atingir a condição de parada. Então vou botar aqui 1,3, 1,3, Z2, 3,7, 4,3. Então, deixa eu eliminar aqui os grupos. Agora a gente percebe que o primeiro elemento está mais próximo do centroide 1, o segundo elemento também está mais próximo do centroide 1,
O terceiro elemento também está mais próximo do centroide 1. O quarto, o quinto e sexto elementos estão mais próximos do centroide 2, então vão ficar todos no grupo 2. Com isso, aconteceu o quê? Que nós temos o grupo antigo, o G antigo, é igual ao G novo. Os grupos são os mesmos para cada elemento. Com isso a gente alcança a condição de parada, colocando os três primeiros exemplos no grupo 1 e os outros três elementos no grupo 2. Visto esse exemplo, vamos comentar sobre as vantagens e desvantagens do caminho. Vantagens: é um algoritmo bastante simples, vocês já aprenderam, já conseguem implementar, já conseguem fazer sua própria implementação e utilizar. Ele é relativamente rápido, porque é muito rápido calcular distâncias, hoje em dia ainda mais com processamento paralelo, tanto CPUs que têm instruções de paralelismo muito fortes, quanto divisão em threads, até mesmo usando GPU, placa de vídeo. Você consegue calcular rapidamente. Porém, sim, ele nem sempre vai ser tão rápido assim, dependendo do tamanho dos dados, dependendo principalmente da quantidade de iterações que você está fazendo, ou seja, até quando você quer que o algoritmo rode. Por isso que é interessante se você fizer uma convergência abreviada, não esperar essa condição de ninguém mais mudar de grupo, que isso para bases pequenas é factível, mas para bases grandes nem sempre. É um algoritmo que tem outra vantagem, que ele consome pouca memória, porque ele só precisa armazenar os centroides na memória. E o resto ele pode recarregar a base, né? Pode ficar com a base na memória também, mas pode ir carregando conforme vai lendo. Mas só precisa ter na memória um pedaço da base de centroides. Mas ele tem desvantagem também, porque os resultados podem ser muito dependentes dos centroides. Ou seja, alguns, né, se o centroide escolhido aleatoriamente pode dar um resultado bom ou ruim. Então você tem que ver essa questão. Obviamente existem no algoritmo novo, então existem várias heurísticas, artigos e pesquisas mostrando como você pode escolher bem os centroides iniciais. A desvantagem, que também deixa ele um pouco mais lento, é que requer esse cálculo de distância a cada iteração. A gente vai ver a seguir uma alternativa para esse problema. E outra, que ele não diz quantos grupos os dados devem ter. Você tem que dizer: eu quero tantos grupos, quero 2, 3, 5, 10 grupos. Ele não consegue calcular automaticamente o número de grupos. O Camedoides é uma alternativa ao Camélias. São algoritmos que são bem semelhantes, sendo que a diferença é a seguinte: os centroides do Camedoides são sempre elementos do conjunto de treino. Então, diferente do Camélias, que vai calcular um centroide como a média do grupo, o Camedoide vai escolher um elemento do grupo para ser o centroide. Mas qual é a vantagem de se fazer isso? A vantagem é que você não precisa calcular distâncias toda iteração. Você calcula uma vez e armazena essa tabela de distâncias. Só que você armazenando a tabela de distâncias, você vai ter um requisito de memória maior. Então, se você tem n exemplos, essa memória vai ser proporcional a n ao quadrado. Mas vai acelerar bastante o processamento. Então, se você tem memória ao invés de processamento disponível, o Camedoides é melhor. Se você não tem problema em esperar mais o processamento e tem pouca memória disponível, então é melhor o Camélias. O Camedoide, então Camedoide é o nome do algoritmo, e o Meidoide é tipo um centroide, que é um elemento do grupo. Mas qual é o elemento do grupo? O elemento do grupo que tem a menor distância, a menor soma das distâncias para os demais elementos. Então, você calcula de cada elemento do grupo, você calcula a soma da distância dele para os demais elementos do grupo. Aquele que tem a menor soma da distância é o que está mais centralizado, mais próximo dos demais. Agora, um outro tipo de agrupamento é o agrupamento hierárquico. Esse agrupamento hierárquico não somente é um viés diferente para construir o grupo, como também ele dá uma saída diferente. Tem hierarquia de agrupamentos. O que é isso? São grupos dentro de grupos. E para representar essa hierarquia, a gente utiliza um gráfico chamado dendrograma. E a gente vai ver daqui a pouquinho como é que ele é. O algoritmo hierárquico ele pode
unir grupos ou dividir grupos, certo? Cada operação define um agrupamento completamente novo. Quando ele une grupos, é chamado algoritmo hierárquico aglomerativo, onde cada grupo tem somente um único exemplo e você vai juntando os grupos até que todo mundo esteja, até que exista só um grupo. O algoritmo hierárquico divisivo, você começa com todos os exemplos do conjunto de treino em um único grupo e termina, vai dividindo esses grupos até não poder dividir mais, até que cada grupo tenha um único exemplo. Nós vamos falar um pouco mais sobre o algoritmo hierárquico aglomerativo. Ele faz união de grupos. Então é bem fácil fazer união de grupos, simplesmente você pega todos os elementos que estão em cada grupo e forma um grupo só. Mas a questão é, como é que ele vai depender de um conceito chamado distância entre grupos. E antes de a gente falar sobre o algoritmo, é importante falar sobre esse conceito de distância entre grupos. Então, se eu tenho dois grupos de exemplos, como é que eu calculo a distância entre os grupos? Eu consigo calcular muito facilmente, como a gente viu com K-média, a distância de um exemplo para outro. Mas a distância entre grupos, como é que eu posso fazer? Então, você pode fazer de várias formas. Você pode calcular a distância entre cada um dos exemplos de um grupo para cada um dos exemplos do outro grupo e escolher a menor dessas distâncias. Então, isso vai retornar uma forma de linkagem, de adicionar um grupo a outro, que vai dar um resultado na formação de grupos. Se você escolher a maior distância entre cada par de exemplos, né, onde um par sempre vai ser exemplo de um grupo e de outro, aí você vai ter outro resultado. Se você quiser calcular um centroide para cada grupo, calcular a distância entre eles, vai ter outro resultado. Se você quer calcular a média da distância entre os pares de cada grupo, vai ter outro resultado. Então tem muitas formas de você calcular a distância entre grupos. O algoritmo hierárquico aglomerativo é bem simples. Ele inicia cada grupo contendo um único exemplo e depois vai juntando esses grupos, formando grupos até chegar no grupo maior. Cada iteração ele une dois grupos, os dois grupos que são mais próximos. Tem um pseudocódigo aqui. A entrada vai ser K, o número de grupos a ser formado. Na verdade, você pode dar como saída o dendrograma, né? Essa hierarquia que a gente vai ver no próximo slide. Mas se você quer formar um agrupamento, você tem que dizer quantos grupos você tem e ele vai realizar o agrupamento, né? Ele começa com N grupos e vai cada vez diminuindo essa quantidade de grupos, né? N-1, N, né? Vai unindo dois grupos até chegar em K. Então inicie com N grupos, cada grupo contém um exemplo do conjunto de treino. O conjunto de treino que recebe como entrada tem N. Enquanto existir mais de um grupo, no caso aqui, enquanto existir, se eu disse que era um K, enquanto existir mais do que K grupos, eu vou fazer o seguinte, se K for igual a 1, né? Então, enquanto existir mais de um grupo, encontre o par de grupos mais próximo. Então, ele calcula a distância entre os grupos, entre cada grupo e os demais, né, entre cada par de grupos, e escolhe aquele par de grupos que estão mais próximos. Depois faça a união desses dois grupos, formando um grupo só. Temos um exemplo a seguir. Então aqui tem 5 exemplos, 5 pontos, né? 5 elementos no conjunto de dados. Cada elemento inicialmente é um grupo. E ele escolhe os dois mais próximos. A gente vai analisar aqui já para interpretar o dendrograma. Então o dendrograma está mostrando o que aqui? Mostrando que quando você tem essa barrinha, essa altura aqui, ela é proporcional à distância entre os grupos. Então entre esse grupo e esse grupo teve essa distância. Essa altura aqui, como está mais baixa, quer dizer que ela foi a primeira união que ocorreu. Então a gente sabe que o primeiro grupo formado foi o 4 com o 5. Depois o outro grupo formado foi o 1 com o 3. Porque essa barrinha daqui, a horizontal, está mais alta que essa e mais baixa que essa. Então o grupo unindo 2 com 4, 5 foi o terceiro grupo formado. A gente já percebe uma hierarquia. Se eu quisesse 5 grupos,
teria obviamente cada um dos exemplos. Se eu quisesse 4 grupos, fazendo um corte aqui, eu teria esse grupo aqui, 4, 5. Esse só com 2, esse com 3, esse com 1. Se eu quisesse 3 grupos no meu dendrograma, eu ia nessa linha aqui. Eu pegaria o grupo que está nessa linha, que é um 3, o grupo 2 que está nessa linha, e o grupo 4, 5 que está aqui nessa linha. Se eu quiser só 2 grupos, então vou ter que pegar esse grupo daqui, que é um 3, e esse grupo que era aqui, que é o 2, 4, 5. E obviamente se eu quiser um grupo só, vai ser todo mundo. Falando um pouco mais sobre o dendrograma, então obviamente ele mostra a hierarquia de grupos, né? Cada nível do dendrograma é um agrupamento, então para extrair um agrupamento é só realizar um corte em um determinado nível. E o comprimento das linhas verticais é proporcional à distância entre os grupos. Então se você utiliza outra metodologia para calcular a distância entre os grupos, o resultado do desenho do dendrograma vai ser diferente. Quais são as vantagens e desvantagens do algoritmo hierárquico aglomerativo? Primeiro, ele é simples, né? Como vocês puderam perceber. E a outra vantagem é que é possível visualizar vários agrupamentos e escolher um nível ideal. Então, se você quer uma saída de um agrupamento alinhado, né? Então, o agrupamento hierárquico é a solução que você vai ter. Dependendo da forma como ele é implementado, por causa desse critério de distância entre grupos, ele pode ser extremamente lento, né? E também o resultado vai variar muito dependendo desse critério de distância entre grupos. Por último, vamos comentar sobre a rede neural SOM, ou Self-Organized Maps, também conhecido como mapas auto-organizáveis ou mapas de Cohn. Então, nessa rede, cada neurônio é um centroide. Então, ela é parecida com o K-médias. E para cada exemplo que é apresentado no conjunto de treino, cada exemplo do conjunto de treino que é mostrado para a rede, o que é que acontece? É escolhido um neurônio vencedor. Isso é um comportamento inspirado na biologia chamado de winner takes all, onde o neurônio vencedor é ativado. Então aqui também. Então você escolhe o neurônio, qual é o neurônio vencedor, e esse neurônio vai ser atualizado, mas não sozinho, ele e os vizinhos, para ficarem mais parecidos com o exemplo que é mostrado. Com isso, a rede vai se organizando, né? Por isso que é mapa auto-organizável. A rede vai se organizando e vai colocando os neurônios que são parecidos, todos juntos. E depois você faz a mesma coisa como K-médias, atribui cada exemplo ao neurônio mais próximo. E aí divide essa rede em regiões. Então aqui está uma rede. E aqui, por exemplo, podem estar cores. E cada exemplo, né? Você vê que tem regiões aqui com cores parecidas, porque tem neurônios parecidos perto. Então você vai formando essas regiões. Então ele não entrega um resultado de grupos bem certinho. Você depois vai ter que dividir essa rede em regiões para formar os grupos. Mas você pode dividir de várias formas, porque é um modelo biologicamente plausível, inspirado na biologia. Então o resultado acaba sendo bem curioso também por causa disso. Nós não vamos nos aprofundar nesse modelo e já chegamos ao final desta aula. Então, o que que a gente viu na aula? Nós vimos algumas aplicações para agrupamento, né? Uma vez que nós não temos classe nem resposta correta, a gente só quer pegar um monte de dados e fazer ele fazer sentido. Então, a sugestão, utilizando um algoritmo de agrupamento, é formar grupos a partir desses dados. Esses grupos podem ser formados de forma hierárquica, né, alinhados, ou de forma simples, como o K-médias e o K-medoides. O K-médias e o K-medoides a gente viu que são algoritmos bem simples que só seguem duas etapas, né? Primeira, seleciona em qual grupo está cada exemplo, calculando a distância para o centroide mais próximo, e depois atualiza os centroides.
O K-médias consome menos memória, mas requer o cálculo da distância por centroides a cada iteração. E o K-medoides requer manter uma matriz de distância e escolhe um centroide sempre no conjunto de treinamento. Dado isso, a gente pode formar grupos que são hard, ou seja, cada elemento pertence a um único grupo, ou fuzzy, cada elemento pertence a todos os grupos com um grau de pertenência diferente. Utilizando K-médias, por exemplo, um agrupamento hard é que nem a gente viu, cada exemplo está exatamente em um grupo. Mas se a gente quiser transformar ele em um algoritmo fuzzy, a gente pode calcular um grau de pertinência com, por exemplo, 1 sobre a distância para o centroide. E se eu calculo 1 sobre a distância, quanto menor a distância para aquele centroide I do grupo I, então vai ser maior o meu grau de pertinência para aquele centroide. Então não precisa aqui ser com uma probabilidade, somar esses valores para cada grupo. Simplesmente precisa ser, obviamente, maior para o grupo para o qual está com o centroide mais próximo. Os algoritmos hierárquicos a gente viu que tem a vantagem de gerar um dendrograma e um agrupamento alinhado, mas que ele é muito dependente de um critério que é chamado distância entre grupos. Se você tem grupos com vários pontos, como é que você calcula a distância desse grupo para outro grupo? Então a gente pode usar a distância entre os elementos que estão em um grupo, né, para todos os outros elementos do outro grupo. E calcular um valor, tipo a distância mínima, máxima, média, calcular os centroides de cada grupo e a distância entre os centroides, etc. Por último, a gente comentou brevemente sobre a rede SOM, que é uma rede neural, que foi um algoritmo de agrupamento muito parecido com o K-médias, mas que não forma grupos especificamente, simplesmente vai formando um mapa e aí vai ajustando esse mapa para que os neurônios fiquem mais parecidos com elementos do conjunto de treino. E aí, cada vez que ele vai ficando mais parecido, vai reforçando aquele valor para aquela região, né? Porque ele atualiza ele e aos vizinhos. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido bastante. A gente se vê nos exercícios. Fiquem em paz e até a próxima aula.